cientista Greg Braden explica que é importante mudarmos a história em que todos fomos criados para acreditar. A história que vivemos em uma sociedade de competição, escassez e conflito. Em vez disso, é hora de despertarmos para uma nova história. Uma história em que acreditamos estar profundamente conectados conosco e também as outras pessoas. E onde começamos a aceitar que estamos literalmente preparados para rejuvenescer, regenerar e autorregular, pois há uma inteligência dentro de nossos corpos que sabe como nos curar. No livro Humano por Design, a primeira metade desse livro fala sobre a ciência que nos diz que a evolução, embora seja um fato científico no registro fóssil, para muitas formas de vida, no entanto, não é o humano. Isso implica que somos muito mais do que mutações aleatórias, como fomos levados a acreditar. Temos uma série de potenciais extraordinários que existem além da nossa própria biologia. E tudo isso se resume a quanto melhor nos conhecemos. Agindo assim, estaremos mais bem equipados para lidar com a vida, ou o que é que a vida traga à nossa porta. Quanto melhor nos conhecemos, menos tememos a mudança do mundo. E nosso mundo, de fato, está mudando. Estamos avançando na mudança global e não podemos voltar ao mundo que conhecemos no passado. Estamos juntando 8 bilhões de pessoas de uma maneira que nunca estivemos juntos no passado. Estamos cruzando as fronteiras tradicionais da religião, da cultura e certamente da geografia. E estamos nos pedindo para abraçar essa globalização através do pensamento do passado. Mas esse pensamento é baseado em falsas suposições de separação, competição e também de conflito. Quanto mais nos conhecemos melhor podemos lidar com esse tipo de mudança. E é tudo sobre a história que contamos a nós mesmos. Todos nós temos uma história. E nossa história é baseada em nossa família. O que nossa família nos diz que é possível para vivermos em nossas vidas. Quem somos, de onde viemos e como as coisas funcionam. Nossa comunidade, nossa cultura, nossa religião, nossa educação, todos os sistemas universitários, nossa sociedade, tudo isso faz parte da nossa história. Grande parte da nossa história foi baseada nas ideias de Darwin, que foram publicadas em 1859. Charles Darwin foi um cientista brilhante. Ele era geólogo e fez o melhor com o que tinha para trabalhar em sua época. E ele propôs teorias que ainda hoje apoiamos, mesmo que as evidências não suportem mais essas teorias. Mas a maioria das pessoas pergunta: isso foi há 150 anos. Quem se importa com isso? Que diferença isso poderia fazer em nosso mundo moderno? E é uma pergunta muito boa. As pessoas ficam surpresos com a resposta, porque o que começamos a entender é que fundamentos da sociedade em que vivemos hoje, os fundamentos do sistema econômico do qual todos nós fazemos parte, esses fundamentos foram criados no final do ano 1800, basicamente no início do ano 1900. E os fundamentos dos sistemas corporativos foram criados ao mesmo tempo, e todos eles foram modelados de acordo com o que se acreditava ser a melhor ciência e a verdadeira história de como a natureza funciona. Darwin nos disse que a natureza é baseada na separação e também na competição, e no que ele chamou de sobrevivência do mais forte. Mas suas palavras originais eram sobrevivência do mais forte. Então, essa ideia de sobrevivência do mais forte, seja ela de uma forma consciente ou inconsciente, está profundamente enraizada no próprio tecido da nossa sociedade e nos serviu até o ponto em que nos encontramos hoje. A questão é que o mundo está mudando de maneira que nunca vimos e temos que pensar de forma diferente para abraçar essa mudança. O que a melhor ciência do mundo moderno está nos dizendo é que a natureza não é baseada em um modelo fundamental de competição. A natureza é baseada na cooperação. Agora, todos nós vemos essa concorrência. Vemos isso no reino animal e certamente vemos isso com os humanos, onde vemos competição violenta em todo o mundo. Então, não estou enganado que a competição existe, mas aqui está o que a ciência está nos dizendo. A competição que vemos em nosso mundo nos diz o quanto nos afastamos das leis mais verdadeiras do nosso mundo natural. Estamos vendo uma competição violenta entre as populações.
Estamos vendo isso nos negócios e também na economia. E todo esse pensamento determina como tratamos uns aos outros dia após dia, como tratamos as pessoas em nossos relacionamentos mais íntimos. É nesses relacionamentos íntimos que crenças mais verdadeiras realmente aparecem. Então, as pessoas com quem dividimos nossa casa, as pessoas com quem dividimos nossa cama, são nesses lugares que surgem algumas das emoções humanas mais vulneráveis. Quando nossos botões são pressionados e nossas emoções são acionadas com ele. Como respondemos a esses gatilhos? Respondemos de uma forma gentil ou atacamos com o instinto primitivo de que fomos acreditados que somos? Como fomos levados a acreditar que devemos ferir outra pessoa? E quando fazemos isso, isso acaba nos dizendo de uma forma profunda. Essas ideias de competição, conflito e luta estão enraizados dentro de nós. É por isso que isso é mais do que uma conversa filosófica, pois nossa história, a maneira como pensamos sobre nós mesmos, na verdade determina como resolvemos nossos próprios problemas. Determina também como pensamos sobre nós mesmos, com o que sentimos, que somos dignos de um relacionamento, que tipos de emprego e carreira achamos dignos de seguir e como curamos nossos corpos. Quando nossos corpos apresentam doenças e enfermidades, nos sentimos desamparados e impotentes e temos a necessidade de recorrer a uma intervenção externa. Ou aceitamos que em algum nível, até certo ponto, existe uma inteligência dentro dos nossos corpos que sabem como curar e rejuvenescer. Então isso tudo é mais do que apenas uma conversa filosófica, pois vai à raiz do que vemos acontecendo no nosso mundo. E eu queria compartilhar com vocês uma pequena faceta, porque se formos honestos com a gente mesmo, e as pessoas não gostam realmente de falar sobre isso, mas se formos honestos, veremos um aumento do ódio no mundo, e em níveis completamente diferentes. E existem todos os tipos de justificativa para onde isso acontece, como acontece e por que acontece. Mas a realidade disso tudo é que estamos vendo um aumento do ódio, seja entre nações, seja entre raças, entre sexos, ou simplesmente um ódio baseado na cor da nossa pele, ou talvez da nossa própria orientação sexual, nosso sistema de crenças, nossa política, seja lá o que for, o ódio é uma expressão do medo que sentimos. E nossos medos primitivos vão diretamente para a história que fomos levados a acreditar. Isso quando se trata de quem somos e de onde viemos. É por isso que design humano é tão importante, pois novas pesquisas estão derrubando a história na qual estamos mergulhados há 150 anos. E ela está nos dizendo que somos mais do que mutações aleatórias de genes. E ela também está nos dizendo que estamos profundamente conectados conosco. E também estamos conectados uns aos outros. E que, de certa forma, nós estamos preparados para rejuvenescer, regenerar e autorregular o nosso próprio corpo. É óbvio que Darwin era um gênio por si só. E ele chegaria a algumas conclusões observando o mundo de hoje, ou o que está acontecendo ao nosso redor. Talvez o que ele estivesse observando fosse aquele elemento do que eu chamaria de mente do ego. Mas quando isso tudo é levado ao extremo, as pessoas meio que enlouquecem. E então elas se sentem fora de si, uma presença onde estamos todos conectados. Então quando competimos, isso se torna um ato de violência contra nós mesmos. Porque nesse nível mais profundo, somos todos a mesma pessoa. Talvez seja isso que Darwin começou a reconhecer mais tarde, quando percebeu quando precisamos de colaboração, precisamos de cooperação. Então, quando pensamos em todos esses vários fatores, toda a ideia do que Darwin estava tentando realizar, ele estava tentando afastar a ciência da religião. E antes de seu tempo, todas as grandes questões da vida, que somos nós, de onde viemos, como as coisas funcionam, o que é possível, todas essas coisas foram respondidas pela igreja. E ele disse o seguinte: queremos poder abordar isso de uma perspectiva científica. Essa foi a sua intenção declarada, e ele acabou deixando muito claro que suas ideias eram um ponto de partida para uma próxima descoberta. Eles nunca foram feitos para serem o fim de todas as descobertas. E mais tarde na vida, quando ele começou a mudar sua visão e sua perspectiva, ele escreveu sobre isso, mas nunca recebeu publicidade sobre o assunto. Foram os escritos originais que a comunidade científica realmente aderiu, mas a ciência é projetada
para ser constantemente atualizada. Um exemplo perfeito disso é o próprio genoma humano. E isso levou a ciência, que agora chamamos de epigenética, e ela nos diz que quando mudamos o ambiente do DNA, a expressão do DNA também muda. Dessa forma, nossos pensamentos, sentimentos, emoções, crenças, estresse, suplementos alimentares, tudo isso funciona no nosso ambiente interno. Quando aprendemos a abraçar as verdades mais profundas de nossa existência, como fizeram nossos ancestrais, ganhamos a capacidade de autorregular nossa biologia. E de repente, temos a capacidade de prosperar. Não apenas sobreviver, mas prosperar nos tempos dos extremos. Temos a capacidade de despertar uma resposta imune muito poderosa. Temos a capacidade de criar intuição profunda sob demanda e criar resiliência às mudanças da nossa própria vida. E nós podemos acessar a nossa supermemória e supercognição, pois tudo isso é uma função de autorregulação do próprio corpo. Eu acredito que a mesma coisa esteja acontecendo quando se trata da nossa própria origem. No momento, a ideia de mutações aleatórias, criando a complexidade da vida humana, não é mais suportada. E o DNA está nos dizendo que é algo muito mais do que mutações aleatórias. Tudo isso que ocorre. Pedimos à ciência para nos dizer quem somos. E a ciência, de fato, agora está nos dizendo. Mas algumas pessoas não gostam da resposta. Então, o desafio disso tudo é: nós temos coragem de aceitar que a ciência está nos dizendo sobre todas essas verdades mais profundas de nossa existência? E se fizermos isso, vai mudar a maneira como pensamos e a maneira como compartilhamos nossa história? A história da própria humanidade? É difícil traçar uma linha onde a ciência termina e todos os dias a vida humana começa, porque essas descobertas mudam a maneira como fomos ensinados a pensar. E numa última análise, a maneira como fomos ensinados a viver. A nova ciência da exploração do DNA nos permite extrair DNA de restos fossilizados de formas de vida com centenas e centenas de milhares de anos, incluindo as formas de vida que no passado se acreditavam serem de nossos ancestrais. Eu passei muito tempo da minha vida adulta explorando civilizações antigas e textos antigos. Passei muito tempo com os monges e as freiras e os abades no Planalto tibetano, e com os iogues e os místicos do Nepal e na Índia, e os xamãs e os curandeiros, nas montanhas dos Andes, da Bolívia, do Peru, e através do Yucatán, no sul do México, e muitos outros lugares. E no passado, acreditava-se que apenas essas pessoas especiais tinham essas habilidades. Apenas os iogues e os místicos, ou os monges e as monjas, que renunciavam às suas posses mundanas, renunciavam às suas famílias e viviam de uma forma isolada no topo de uma montanha, eles acreditavam que era isso que era necessário para realmente abraçar esses potenciais extraordinários. Mas agora sabemos que isso não é verdade. Todos nós temos o potencial de aprender de uma forma muito rápida e adotar essas habilidades em nossa sala de estar. Porque a ciência nos diz como a biologia funciona. E muitas das técnicas de cura, das tradições do nosso passado, nos dizem como aplicá-las em nossa vida. Quando você junta essas duas maneiras de conhecer, damos a nós mesmos uma sabedoria que é maior do que qualquer uma dessas maneiras de conhecer por si só. A ciência nos diz como as coisas funcionam, mas a ciência nem sempre pode nos dizer como aplicar esse conhecimento em nossas vidas. Quando nós nos casamos com a melhor ciência do mundo moderno, e também com 5.000 anos de experiência humana, e o tecemos em uma sabedoria que é maior que qualquer uma das duas formas de conhecimento, damos a nós mesmos uma vantagem evolutiva, que talvez, pela primeira vez na história humana, nossos ancestrais, na verdade, nunca tiveram. Uma vantagem evolucionária para ir além da ciência por si só, ou ir além da sua própria espiritualidade. E nós já nascemos com esse potencial de autorregular nossa biologia. Nós surgimos há cerca de 200.000 anos, exatamente com esse mesmo potencial. Tínhamos os mesmos neurônios, os mesmos nervos, os mesmos músculos, e o nosso DNA nos diz tudo isso. Nós podemos comparar nosso DNA com nossos ancestrais, com os humanos de uma forma anatômica, seja
no mundo moderno, seja no passado. E nosso genoma não mudou. Então isso sugere e implica de uma forma muito forte que há um propósito subjacente à nossa própria existência. E a razão pela qual estou dizendo isso é porque é o nosso DNA que nos torna quem somos. Só é possível para esse DNA ter a configuração que nos permite nossa humanidade, nossa capacidade única de empatia e simpatia, e também de compaixão, autorregulação, cognição poderosa e todas as coisas que estamos falando. E é o DNA que torna tudo isso possível. Nascemos com esse potencial de autorregular nossa biologia e surgimos na Terra há 200 mil anos. Obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos sempre bem-vindos ao nosso canal Simples e Direto. Um abraço e até a próxima.